tem para cada um de nós. A Bíblia diz em João, no capítulo 3:16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condição aqui. Todo aquele que nele crê, né, não vai perecer, ou seja, vai ter a vida eterna. O jovem rico, os irmãos conhecem a passagem, quando ele disse: bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? O que foi que Jesus falou? Guarda os mandamentos e viverás. Não existe outra maneira de eu e você termos a vida eterna se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor. Verdade. Que mandamentos são esses, meus amados irmãos? Aqueles mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. São os mandamentos que ele proferiu para aquele jovem rico, quando ele disse: não levantarás falso testemunho, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Jesus ele citou todos esses mandamentos quando o jovem perguntou o que é que ele devia fazer para ter a vida eterna. É simples, irmãos. É o decálogo que Deus mostrou para o seu povo. Ele também quer que nós venhamos guardar. Irmãos, mas eu tento me esforçar. Esforce mais ainda, porque o Senhor ele quer abençoar todos aqueles que guardam as suas palavras, né, e querem fazer parte do plano da salvação. Ele amou o mundo de tal maneira, quando ele diz amou o mundo, ele amou toda a humanidade, todos os seres viventes. Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Aí ele fez uma condição: se eu e você cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio nos dar salvação, nós temos que obedecer a sua palavra. Amém. Este plano da salvação ele profetizou lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e diante. Ele prometeu, ele fez uma promessa à serpente, a qual tinha enganado a mulher, dizendo que ela deveria comer do fruto, a qual Deus disse para ela não comer, porque no dia que comesse, certamente ele morreria, e ela morreria. Ela desobedeceu. A partir desse momento aí foi necessário Deus fazer um plano de salvação para a humanidade, porque outrora, quando Deus havia dito para eles não pecarem, não comerem aquele fruto ao qual era proibido, eles desobedeceram e eles foram excluídos da glória de Deus. Eles eram perfeitos. Deus fez Adão e Eva para eles viverem no jardim de forma perfeita, não sentindo dor, não ter envelhecimento e certamente viver para sempre. Mas eles foram além do limite, e quando nós ultrapassamos o limite, nós temos que entender que existem consequências. Aleluia. Como sempre, eu coloco como exemplo a nossa lei de trânsito. Todos aqui que são motoristas sabem o limite de velocidade que nós devemos andar em uma via. Quando nós ultrapassamos, nós estamos responsáveis. Nós sabemos automaticamente que estamos ultrapassando e que algo de errado pode acontecer. Muitas vezes, até um inocente que está ali dirigindo, um condutor está dirigindo o seu carro, o seu veículo ali, inocentemente, de forma correta, por causa da imprudência de outra pessoa, ele às vezes paga o preço. Bom seria que todos tivessem a mesma consciência de sempre manter na linha, nos limites. Deus colocou limites para serem obedecidos, mas nós, irmãos, temos um coração tão afastado de Deus e queremos fazer os nossos próprios caminhos. E quando nós ultrapassamos os nossos limites, quando vamos olhar para trás é tarde demais. Saiba que não se pode construir aquilo que foi destruído quando se ultrapassa os limites, porque sempre há uma consequência. As consequências é como se fosse uma cicatriz, e você sabe que cicatriz ela fica no nosso corpo para nos lembrar dos nossos erros. Somos imperfeitos, e esse plano de salvação que Deus fez ali no Jardim do Éden foi para nos trazer a perfeição novamente. Mas cabe a eu e você querer estabelecer isso nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 de Crônica, no capítulo de número 15, o Senhor ali, quando ele está falando com o rei Asa, ele diz para o rei Asa: se vós
se aproximarem de mim, eu também me chegarei a vós. Aleluia. Mas se vocês se afastarem de mim, eu também vos afastarei. Em Jeremias, no capítulo 32, Deus ele fala para o profeta Jeremias e diz: esse povo tem virado as costas para mim. Eu tenho falado continuamente, mas eles não têm me ouvido. Eles têm virado as costas. O que é? De que forma é que o povo de Israel virava as costas para Deus? Quando eles se chegavam a adorar a outro Deus estranho, quando eles confiavam em uma imagem esculpida por mãos humanas, quando eles deixavam de servir o Deus criador dos céus e da terra e iam adorar imagens e outro Deus de povos estranhos, eles estavam se afastando da presença de Deus. E quando eles se afastavam da presença de Deus, Deus também o abandonava. E toda vez que Deus o abandonava, acontecia catástrofe dentro daquela cidade. Aleluia. Roubos aumentavam, assaltos aumentavam, suicídios aumentavam, a violência aumentava, porque o homem não queria permanecer na presença de Deus. Aleluia. E quando nós saímos da presença de Deus, quando nós ultrapassamos os limites, quando nós não obedecemos os mandamentos, nós iremos arcar com as consequências. É simples, quando os nossos pais nos dão uma ordem e nós não queremos obedecer, logo vem uma vara. Logo vem uma vara. Não pode vir na primeira, pode vir na segunda, mas logo virá. E às vezes, irmãos, as consequências são tão pesadas que pode nos trazer até a morte. Muitas vezes podemos não morrer materialmente, nosso corpo físico, mas a pior morte é a morte